O Rebbe estava nos falando da situação da alma, especificamente nos dias comuns, durante os dias da semana, que são a maioria do tempo de vida nosso aqui, quando a alma percebe o quanto ela está distante da divindade, o quanto ela está limitada em termos espirituais aqui nesse plano terrestre, nesse mundo físico corpóreo. E a alma pela sua própria natureza, a alma divina, ela sente desejo, vontade de se reincorporar, de se reconectar à sua fonte, à sua raiz, que é a divindade. Como nós falamos que a alma divina é uma partícula da própria divindade, e ela se sente atraída de forma natural à sua fonte, à sua origem. Há um certo magnetismo espiritual que atrai a sua fonte, ela deseja, ela precisa se reincorporar, ser absorvida pela luz infinita de Deus. Mas, ao mesmo tempo, ela percebe realisticamente o quanto isso é inviável, até impossível, por si só, com suas forças próprias, ou seja, o ser humano se elevando de todas as maneiras, ou o Yehudi, rezando com concentração e devoção, ou estudando a Torá com afinco, cumprindo as mitzvot de forma dedicada. Mas a pessoa por si só não vai conseguir transcender, não vai conseguir superar as barreiras, os limites físicos da nossa existência, ou os limites do nosso mundo, que restringem a espiritualidade. Então, durante os dias da semana, quando a luz divina, padrão, convencional no mundo, é aquela luz que passou por todo o tzimtzum, por toda a condensação, diminuição, ocultação, até chegar nesse mundo. Então, de fato, nós não temos como realizar esse desejo de reconectar-se a Deus. Nós nos esforçamos, na hora da reza especialmente, nós devemos meditar, nós devemos nos concentrar, devemos procurar contemplar a grandeza de Deus, despertar sentimentos dentro de nós. Mas mesmo quando a gente desperta, estimula, vem à tona o sentimento de amor intrínseco que a alma já possui dentro de si, aflora esse sentimento, mas de certa forma esse sentimento acaba gerando frustração para a própria alma, porque é um tipo de amor que ela sabe que não vai poder realizar, não vai poder consumar, ela quer se conectar, quer se aproximar ao divino, mas isso não está no seu alcance. Então esse amor, esse desejo, essa paixão, mas não realizável, acaba deixando ela, por assim dizer, doente de amor, ou por amor. Ele nos diz que isso é o que ocorre, ou essa é a nossa postura, essa é a nossa situação durante as rezas, durante os dias da semana. Como nós falamos, nos dias de semana, dias de trabalho, de atividade comercial, negócios, então a hora da reza é uma hora muito preciosa, é uma hora sagrada. De certa forma, a hora da reza é uma amostra do Shabat presente nos dias da semana, não exatamente como o Shabat, mas é o nosso momento de espiritualidade, de elevação, de conexão com Deus, dentro das medidas possíveis nesses dias. Então nos diz o Alter Rebbe, dessa forma a pessoa deve despertar o amor a Deus durante a oração, nas rezas, durante a semana, que dirtiv, e é com essa atitude, eu já conhecedor dessa limitação, e há um versículo bíblico no profeta Malaquias, Chalu na pnei kel, dirijam-se a Deus, peçam a Ele, supliquem a Ele, mas aqui é um jogo de palavras, porque a palavra Chalu na significa não apenas pedir algo a Deus, mas halu da palavra holi, a mesma raiz que a palavra holi, que significa doença. Em outras palavras, nos diz o Alter Rebbe, ele reforça aquilo que ele já tinha nos exposto antes. Durante a reza existe até esse paradoxo. Por um lado, nós devemos cultivar o amor a Deus, fazer aflorar o amor a Deus da nossa alma, trazê-lo à tona, manifestá-lo, mesmo que a gente sabe que no final esse amor vai causar
debilidade, vai causar doença, enfermidade, vai debilitar a pessoa. Por quê? Porque é um tipo de amor que a pessoa vai ficar sempre na saudade. Um amor que gera um desejo, uma vontade, uma paixão, uma ânsia por conectar-se a Deus. Mas, nos dias de semana, no padrão normal, convencional do mundo, isso é inviável, é impossível. E isso deixa a pessoa, a alma doente, de algo que ela não consegue, que ela precisa muito, deseja muito, mas não consegue realizar. O mesmo também ele fala, nos encontramos no versículo da Torá, Vaichal Moshe, que quando Moshe rezou para Deus, pelo perdão do povo de Israel, então também se encontra esse verbo, Vaichal, e aqui ele usa o mesmo jogo de palavras, o Alter Rebbe, dizendo que foi não só uma reza, uma prece, um pedido, mas também, por assim dizer, ele ficou doente. Não é? A sua alma estava debilitada de tanto rezar, então nos diz o Alter Rebbe que justamente com esse estado de espírito, nessa situação, dessa forma que a pessoa deve rezar nos dias comuns, sabendo que ela vai despertar uma grande ânsia, uma grande vontade, mas que não dá para ser concretizada, um desejo que não dá para ser realizado, atingido. Por quê? Porque então a energia vital, divina, que paira sobre o mundo, que energiza o mundo, ela vem condensada, ocultada, diminuída, encoberta. E por isso nós não conseguimos captar uma revelação divina, porque a luz divina está por demais encoberta. E isso deve despertar quando a alma percebe, a pessoa percebe que com todo o seu esforço e empenho de se elevar, de se desconectar do físico, do materialismo, só do corpóreo, conseguir se elevar mais, se espiritualizar, mas com tudo que a pessoa se esforça e se empenha e medita e reflete e vivencia e sente, mas no final ela não consegue realizar, ela não consegue captar, absorver mais divindade, sentir, vivenciar essa divindade. Então isso, por assim dizer, deixa a sua alma doente, adoecida. Isso acaba deixando um sentimento de amargura e de sofrimento. זה נאמר חלונה פני כל שיש לפרשו לשון חולי, דהיינו שהתפלל בתחילת חולת אהבה. Mas ele nos diz que esse é o nosso trabalho durante a semana. Não é porque vamos sentir essa frustração, que nossa alma vai estar doente, de ânsia, de vontade, que então nem vamos rezar, se é algo inalcançável e impossível, então, para não ficar frustrado e não adoecer nossa alma de tanta ansiedade e vontade, então quem sabe nem rezar com devoção, não. Esse é o nosso trabalho durante a semana, criar essa expectativa, despertar esse sentimento, aflorar esse amor, e que ele venha com tanta intensidade, com tanta força, que até deixe a alma debilitada, deixe a alma doente, não é? de tanta ânsia e vontade de conectar-se com Deus. Isso é o nosso trabalho, essa é a nossa atuação, essa é a nossa postura durante as rezas nos dias de semana. Porém, quando chega o dia do Shabat, que no dia do Shabat o universo inteiro sofre uma elevação. No dia do Shabat nós recebemos uma energia espiritual diferenciada, adicional, a chamada Nefesh Yeterah, alma adicional, espiritualidade extra. Então tudo isso traz o mundo, leva o mundo a um patamar mais elevado, a própria alma, a própria pessoa. E quando nós nos empenhamos, fizemos a lição de casa, trabalhamos, nos preparamos adequadamente nos dias de semana, então quando chega o Shabbat, Beshabbat Bechinat Rofeh Cholim, Shabbat é o momento de curar os enfermos, de curar os doentes, de trazer cura àqueles doentes em termos espirituais, aquelas almas, aquelas pessoas que adoeceram de tanta paixão, de tanta ansiedade e amor por conectar-se a Deus sem conseguir durante os dias da semana. Então chega o Shabat, e o Shabat traz a cura para esses doentes, entre aspas. Como está escrito, que Shemesh Tzedakah Umarpeh Bichnafeah, se fala que até a luz do dia, a luz do sol, a luz solar,
tem efeitos curadores, tem efeitos de trazer cura e saúde para a pessoa, a própria luz solar. Então, isso é um versículo bíblico que diz que Shemesh, através do sol, o sol traz tzedakah, faz bondade e caridade com as criaturas, o marpé bichnafea, e, por assim dizer, nas suas asas, na sua carona, os raios do sol, eles acabam trazendo marpé, acabam trazendo cura. Mas, em outras palavras, esse é o versículo no sentido literal. Em termos místicos espirituais, a luz do sol indica, representa revelação divina, a luz divina de forma evidente, de forma intensa, que isso se revela no Shabat. Então, no Shabat, por assim dizer, o sol está iluminando, brilhando, que chama Shumagen Havai Elokim. Então, o sol aqui representa a luz divina, e por isso, quando essa luz se manifesta, então, de fato, como nós falamos na liturgia do Shabat, isso traz para a alma benesse, prazer, deleite e regozijo. Isbeu vitanegu mituvecha. Por isso, assim se diz na nossa reza, no dia do Shabat, nós vamos nos fartar de espiritualidade, nós vamos nos regozijar pela benesse divina, pela revelação de Deus. Ve'asti tanag Hashem, como diz o profeta, nesse dia, então, você irá ter prazer com a divindade. Por quê? Porque a divindade está mais evidente, explícita. Se erguem, se levantam os véus, se erguem, levantam as cortinas, o encobrimento, o tzimtzum, e a luz de Deus se faz presente de forma revelada com mais intensidade. Por isso, no dia do Shabat, a pessoa tem prazer com a divindade. E isso cura aquela doença, aquela ansiedade que a pessoa tinha durante a semana, de querer se conectar com Deus, essa ansiedade que a alma sentia, que deixava ela doente nos dias de semana, porque ela não conseguia e nem tinha possibilidade de concretizar, de realizar, no dia do Shabat se realiza. E isso traz a cura para a alma. Por quê? Porque ela consegue, no dia do Shabat, reestabelecer essa conexão com o divino. Que Adam Shehissig Mashechashka Nafsho, aqui quando se tratava de uma ansiedade, de um desejo prolongado, então quando a pessoa finalmente consegue aquilo que tanto precisava, tanto queria e desejava, o seu coração estava adoecido de tanta ansiedade, agora Sheirapeh Choli Levavo, agora o seu coração vai se curar. Isso que agora ele pode captar a divindade, não só ele capta a divindade, mas ele sente todo o prazer que a alma de fato absorve disso. Então isso cura todas as feridas da sua alma. Ele não só que chegou lá, atingiu o seu objetivo, mas de fato está sentindo e vivenciando, valeu a pena, está vivenciando todo o prazer e deleite que isso causa. Por isso esse prazer que a alma sente no dia do Shabat, com essa elevação, a partir da revelação divina presente nesse dia, então de fato esse prazer acaba trazendo cura para a própria alma. Por isso, esse prazer do Shabat, ele acaba se constituindo numa cura para todas as almas de Knesset Israel, da comunidade de Israel, que estavam ansiosas pelo contato, pela conexão, pelo vínculo com o divino, que não conseguiam atingir isso durante a semana, mesmo com toda a reza, concentração, elevação, etc. Nos dias da semana isso era inviável, mas no dia do Shabat isso não vem por força e capacidade nossa. No dia do Shabat isso acontece porque Deus se revela. Deus levanta as cortinas, retira os véus e faz com que a sua luz esteja presente de forma explícita, de forma mais evidente, intensa, e isso naturalmente faz com que as almas sintam essa conexão e, portanto, sintam também o prazer desse vínculo. Então isso traz a cura para as almas, daquele sofrimento e amargura, daquela frustração que as almas sentiam no seu serviço espiritual durante a semana, desejando, ansiando por divindade, mas sentindo que isso é inalcançável. No dia do Shabat, finalmente, elas alcançam
atingem o objetivo, alcançam essa revelação divina, isso de fato lhes causa um enorme prazer, que junto consigo também traz cura para as almas.